Oi, gente, tudo bem? Hoje respondendo as perguntas lá do meu Instagram, tá? Thalita Portugal, veterinária. Então eu fiz uma enquete lá a respeito de castração de macho. Aí a galera fez algumas perguntas aqui, ó. Então vamos responder, tá? Então, primeira pergunta. Depois de castrado, os gatos machos têm mais sinais de obstrução? Não tem relação com a castração, tá? Mas pode ter relação com obesidade. Já falei em outros vídeos que quando o gato é castrado, ou cadela, ou gata, tudo, né? Eles diminuem o metabolismo em 30%. Então eles têm mais chance aí de ganhar peso, né? Então, assim, tem que tomar cuidado para o gato não ficar obeso. Tá? Então a castração pode levar à obesidade se você não cuidar nesse sentido, não modificar a ração, né? Não fazer alguma coisa que seu gato faça atividade, né? Mas que a castração em si predispõe à obstrução, não tem relação. Mas se o gato estiver muito obeso, isso pode fazer com que o animal obstrua com uma frequência maior, tá? Então, nesse sentido. Outra pergunta: como ter certeza que meu gato foi castrado? Um detalhe importantíssimo é o seguinte, tá? Ó, gatos castrados, você vai olhar ali na bolsinha escrotal, vai passar a mão e vai ver que não tem nenhum testículo, tá? Então é fácil para ver, porque quando a gente faz a castração, né, do macho, a gente retira os dois testículos fora. Então isso faz com que o gato não tem nada ali. Você vai passar a mão e vai ver só o pipizinho. Mas tem um detalhe importantíssimo que eu já peguei alguns casos aqui. Falei de um outro vídeo também só sobre Cryptorchidea, né? Que são animais que têm um dos testículos no abdômen, né? E eu já vi isso acontecer, infelizmente, de alguns lugares. A pessoa leva o gato para castrar, a pessoa, a hora que vai castrar, vê que só tem um testículo, retira aquele testículo e não fala nada pro tutor, tá? Isso é muito sério, porque aí o gato continua com o testículo dentro do abdômen, então ele continua reproduzindo, ele continua com sinais de um gato, né, em chama inteiro, né, ou um gato não castrado, que é o quê? Marcar território, querer fugir, é um gato que fica irritado, né? Porque ele continua com produção hormonal. Além de que aquele testículo retido, ele pode desenvolver o sertolioma, que é um câncer de testículo. Então, se você tá na dúvida ali, né, leva em outro veterinário e faça um ultrassom, tá? Um ultrassom abdominal total para ver se existe aí outro testículo ou não, tá? Então, essa seria uma das possibilidades. Qual a idade ideal para fazer a castração? Então, assim, ó, animais de porte pequeno, né, e porte médio, eu sempre recomendo a partir de 5 meses. Já pode fazer a castração, tá? Não vejo problema. Animais de raças grandes e gigantes, sempre aí, eu vou colocar em média, tá? Mas cada raça é uma idade um pouquinho diferente, tá? Mas a média aí, raças grandes e gigantes, é depois de 1 ano e meio mesmo, tá? Porque ele tem o desenvolvimento da parte óssea. Então tem algumas relações aí, a parte hormonal, né, que pode depois interferir aí na parte óssea. Então, animais grandes e gigantes, uma média aí de 1 ano e meio, tá? Tipo, agora aqueles cachorros que só são grandes a partir de 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, então depende do animal, tá? Mas sempre depois de 1 ano. Animais de grande, tá? Agora pequeno, a partir de, e médio, a partir de 5 meses, aí já tem recomendação para castração. Claro, gente, sempre vocês vão levar o pet no veterinário. Ele vai avaliar, porque assim, isso aí que eu tô falando é geral. Cada caso é um caso, né? Cada animal é único. Então essa é a média, mas por isso é importante levar no veterinário. Qual o tempo de recuperação, tá? A média, 8 dias, tá? Geralmente em 8 dias aí já tá cicatrizado, tá bonitinho, e aí já tá liberado aí para as atividades, liberado aí para retirar o colar elisabetano, né? Aquela proteção, e geralmente também liberado aí das medicações. Então essa é a média, né? De 7 a 8 dias, e 7 dias para cães, e 8 dias para gatos. Essa média. Claro que o veterinário vai avaliar, que nem eu disse, muda muito, né, de animal para animal, porque cada um é um caso, né? Às vezes o animal tem algum problema de pele crônica, aí é mais retardado, né, a cicatrização, então por isso é importante a avaliação. Mas média de 7 a 8 dias. A outra pergunta: a castração dói muito e dói durante a recuperação? Primeiro, gente, qualquer tipo de procedimento cirúrgico, né, que a gente faz com veterinário, faz numa clínica veterinária certa, o animal jamais pode sentir nada de dor. Nem durante a cirurgia, nem no pós-operatório, nem a hora que a gente vai mandar o bichinho para casa. Então, como que é feito? Anestesia geral, né, ou vários tipos de anestésico, às vezes tem bloqueio local, tal, mas o importante, durante a cirurgia, o animal não sente nada, ele não percebe nada. Isso é importantíssimo. Quando o animal volta da anestesia, ele já volta medicado para não ter dor. E quando vai para casa, ele vai com a medicação, comprimidinho,
e geralmente eu passo, né, o veterinário vai passar para vocês uma medicação para o animal não ter dor, senão não tem lógica fazer nenhum tipo de procedimento que vai causar dor para o animal, tá? Então o animal não pode sofrer, não pode ter dor. Então não tem dor nenhuma, tá? Pós-operatório nenhum. Às vezes tem um certo desconforto, porque às vezes a gente precisa raspar a região local, principalmente macho, né? Então muitas vezes a gente precisa raspar ali, raspar a parte do testículo ali. Então a gente sabe aí que infelizmente causa muita coceira quando raspa essas regiões aí. Então a coceira, um pouquinho de desconforto, às vezes o animal vai ter, mas dor, não. Outra pergunta, tem pontos, né? Tem pontos, tá? O que a gente pode fazer? Depende da escolha que o veterinário fizer, ele vai conversar com você antes, né? Então pode ser pontos absorvíveis, que é aqueles pontos que não precisam mexer depois, né? Você não precisa tirar nem nada. E tem os pontos ali externos, que pode ser feito com nylon, né? Então o nylon, aí depois de 7 a 8 dias, a gente precisa retirar esses pontos, porque eles não caem sozinhos. Por dentro também tem ponto, tá, gente? Então às vezes a gente vê só um cortinho pequenininho ali, né? A gente tem umas técnicas bem avançada ali, que faz uma castração com um corte bem pequenininho. O gato detonando tudo aqui. Então a gente faz a técnica... Ó, o gato. A técnica com um cortinho bem pequenininho, mas por dentro, gente, tem vários pontos, tá? Então tem que ficar atento nisso aí também. A outra colocou, o meu dog tem 7 meses. A verdade... é verdade que só pode castrar com 1 ano? Então tá naquela relação que eu acabei de responder agora. Depende do tamanho do seu animal, tá? Então, se é um cachorro de porte médio a grande, né, aí é indicado castrar um pouquinho mais velho, né? Se é um animal pequenininho ou médio, aí eu ia falar para fazer, eu recomendaria a partir de 5 meses. Por isso que o interessante é avaliar. Outra pergunta. Quando sei que meu cachorro foi castrado, é retirado... Aí a pessoa colocou os óvulos, né? Mas não tem relação. Os óvulos seria se fosse de uma fêmea, né? Então ou talvez ela quis dizer, mas assim, o que a gente teria que tirar no cachorro? O cachorro é a mesma situação de gato, tá? Seria retirar os testículos. Então você vai passar a mão ali na bolsa escrotal, né? E vai mexer ali. Se não tiver nenhum dos testículos, provavelmente foi castrado. Se ele tiver sintomas, né? De um animal não castrado, você acha que ele não está castrado, que ele tem comportamento, né, de um cachorro não castrado, né, tipo, fica tentando cruzar o tempo todo, fica marcando muito território, tem a urina com cheiro forte, né, peça para fazer um ultrassom. Então faz um ultrassom abdominal total, que pode acontecer essa situação também, dele ter um testículo retido no abdômen, e aí só assim você vai ter certeza, né, que vai ter castrado ou não. Tranquilo, gente? Essas foram as dúvidas aí que o pessoal fez no Instagram. Quem tiver mais dúvidas aí, coloca nos comentários, que assim que possível passe e responda. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.